Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje temos mais uma live aí. A live de hoje é com a doutora Mariane. A doutora Mariane fez, que foi aprovada aí no último exame de ordem. Tem várias dicas para nos dar. E estamos aguardando aí a doutora Mariane. A doutora Mariane gosta do assunto do exame de ordem e tenho certeza que vai ser uma ótima participação, uma ótima contribuição aí com vocês que estão nessa trajetória de aprovação do exame de ordem. E que a gente sabe que é um caminho árduo, mas é um caminho que vale a pena, que é seguido, se for seguido de uma forma correta, com estratégia, com muita dedicação, é possível sim encurtar esse caminho até a aprovação. E hoje nós estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível, para que você consiga aí a sua aprovação e possa aprender um pouquinho também com a doutora Mariane. A doutora Mariane está tendo um probleminha aqui para entrar, ela me informou aqui. Vou tentar sair e entrar de novo para ver se dá certo. Ah, não precisou. Que bom. Tudo bem, doutora? Oi, doutora. Boa noite. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Né? Fiquei muito feliz. Eu gosto de falar sobre isso. Hoje quase que não sai essa live, né? Quase. Ao vivo é assim, né? Às vezes o Instagramzinho dá um erro, um bug, mas quando é para ser, né? Com certeza. E aí, doutora, comece se apresentando aí para os meus seguidores, seu nome, de onde você vem, fala um pouquinho aí da sua história. Pronto, boa noite, gente. Meu nome é Mariane Fernandes, eu sou de Tapajé, interior do Ceará, né? E eu comecei, na verdade, o direito sempre foi muito presente na minha vida e sempre foi o que eu quis. Eu nunca tive dúvidas, nunca pensei em outro curso, sempre foi o direito. E aí, quando eu terminei o ensino médio, logo ingressei na faculdade, tenho 23 anos, passei no exame da ordem no 9º semestre, porque foi um exame que teve adiamento ainda por conta da Covid, era para ter feito no 8º e acabei fazendo no 9º. Me formei, colei grau em fevereiro desse ano, mas apresentei o TCC em dezembro do ano passado, né? Então, tá aí quase 6 meses de formada, não é muito tempo, não tenho uma vasta experiência, porém estamos aqui para aprender, né? Com certeza, mas então você passou ainda na faculdade, né? Ainda na faculdade. 9º semestre, certo? 9º semestre. Ótimo, maravilhoso. Acho que essa é a melhor forma. A gente já faz logo ali, já deixa o tempo livre para o TCC, que a gente sabe que é difícil também fazer essa conciliação aí, TCC, OAB. Então, acho que esse caminho, para quem consegue, quem tem oportunidade, é maravilhoso. E quando que você começou esses estudos? Você estudou quanto tempo, mais ou menos, ali, até a aprovação? Eu comecei os estudos em agosto para setembro de 2020. Não tinha previsão ainda de edital. Acabei tendo alguns problemas pessoais, parei de estudar, vi ali alguma questão, alguma videoaula, porém eu comecei a estudar de verdade mesmo em dezembro. Quando saiu o edital, 3 dias antes, eu não sabia, não tinha previsão ainda, 3 dias antes de sair o edital eu já tinha começado a estudar. E aí a prova seria em março, e teve adiamento em fevereiro, porque teve a segunda onda do Covid, enfim. Eu dei um tempo, em fevereiro parei de estudar uns 15, 20 dias, porque já estava muito intenso a rotina de estudo, e voltei novamente até a prova, que foi dia 13 de junho, a minha primeira fase. Mas foram, assim, períodos cortados, porém produtivos, né? Porque eu estudei definitivamente de dezembro até junho, praticamente 6 meses, o que torna muito cansativo. Sim, muito cansativo, com certeza, ainda mais a questão psicológica também, né, nessa fase aí de pandemia. Eu tenho certeza que não foi fácil, mas que bom que você conseguiu. Doutor Matheus Lima, uma boa noite. Boa noite, pessoal, aí para todo mundo. Quem quiser, pode colocar de onde que é, da onde que vocês são, onde vocês estão, pode interagir aqui conosco. Se tiver alguma pergunta também que for surgindo aí no decorrer da live, para a nossa querida aprovada, fiquem à vontade também. E você, doutora, me conta um pouquinho como que foi sua estratégia de estudo já para a primeira fase, como que você estudou, teve todas as matérias ou não, estudou mais aquelas que tinha afinidade, foi por quantidade de questões, como que foi esse estudo? O meu método de estudo foi por resolução de questões. Na verdade, a minha prova foi o exame 32, o 32º, aquele exame bem complexo, bem complicado, que teve várias anulações, né? Na história da OAB toda, foi o único que teve 5 anulações de ofício da OAB, né? Da ordem. Foi um exame muito complexo. E a FGV vem deixando isso muito claro nos últimos tempos. Não está sendo mais uma prova padrão. Não está seguindo o padrão. Ela está aumentando o nível de dificuldade. Inclusive, o meu exame foi muito criticado, porque estava há 1 ano e meio sem prova. E a pergunta que sempre era feita: vai continuar o padrão? Não. A OAB sempre dizia isso, quando posicionava. A FGV também queria manter o padrão. E foi uma prova muito desigual. Não estava a nível de OAB, em comparação com as outras provas. Mas o meu método de estudo foi por questões, sim. Acredito que as questões, resolver questões são importantes, né? Porque é onde você fixa o conteúdo, onde você sabe que está errando. Porém,
aulas e leitura de lei seca são indispensáveis. Com certeza, totalmente indispensáveis. Assistir aulas, principalmente nos assuntos que você tem mais dúvidas, e leitura de lei seca, porque o AB é isso, a FGV é isso, é muito lei seca. Muita lei seca, não. A questão é fundamental. E como que você fazia essa organização do estudo? Você separava ali por assunto? Você ia direto fazendo a questão, depois lia a lei, ou era ao contrário? Lia o conteúdo, o PDF, depois fazia a questão? Como que você fazia nesses aspectos? Eu tinha um cronograma, então eu dividia, tinha uma meta de questões por dia. Fazia 60 dias, não seguia. Dias fazia menos, quando dava, talvez porque tem a rotina. Ele estava na faculdade, estava fazendo TCC 1, né? Eram dois TCCs na minha faculdade, o 1 e o 2. Estava fazendo TCC 1, estagiando no Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Então, era muito corrido, minha rotina. Dias dava para fazer 60, dias dava para fazer 80, dias só fazia 50. E o que é muito importante também deixar claro, que a constância importa muito. Você precisa fazer, não importa o quanto, mas faça. Você tem que dar o seu melhor naquele dia, dentro das suas possibilidades. Então, a minha rotina bem conturbada, eu tinha aula de manhã, ia estagiar à tarde, às vezes tinha aula à noite, aí estudava de madrugada, mas ia fazendo um pouquinho ali nos intervalos, resolvia 10, 15 questões com constância, concentrada, prestando atenção. Otimizava seu tempo, né? Isso, otimizava. Isso é maravilhoso, porque às vezes as pessoas reclamam, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu cuido de casa, eu tenho vários afazeres, né? Acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Todo mundo tá nesse tempo. Mas quando você não tem tempo, você cria o seu tempo, né? Você acorda mais cedo. Enquanto você tá numa fila, você pode levar o seu material. Hoje a gente tem tudo em PDF. Pelo celular, você consegue fazer questões, você consegue ter áudios gravados, você consegue ter PDF. Então, cria o seu tempo. O momento ali que você tá parado, o momento que você tá na fila de banco, o momento que você tá ali esperando uma consulta, faça uma questão. Isso a longo prazo, você vai ter feito muitas questões com essa otimização de tempo e vai fazer um grande resultado lá na frente. Com certeza. Ótimo estratégia. E absorver um conteúdo maravilhoso. E aí eu fazia assim, eu resolvia as questões, mesmo sem nunca ter visto o conteúdo, eu resolvia questões, e aí eu resolvia questões por livros, que tinham as questões comentadas, item por item. Eu resolvia a quantidade de questões de matéria, eu tinha um cronograma. Segunda-feira eu resolvia ética, agora não vou lembrar totalmente, mas eu resolvia ética e direito civil e constitucional. Aí dividia uma quantidade X de questões por assunto nesses dias. Sim. Entendi. Esse livro seu era qual que você fazia? Qual era o livro que tinha essas questões? Para indicar aí pro pessoal. Pelo um de 5 mil questões do exame da ordem, o vermelhinho. Aquele vermelhinho, né? Ele é ótimo. Aquele vermelhinho. E também pelo método da Ana Clara. Eu tinha ele também. Da Vice. Lá era o seu cronograma, né? Isso. Eu tinha os livros dela e tinha o vermelho. Eu sempre conciliava os dois. Sim. Ia complementando. Ótimo. Por isso que às vezes dava até mais questões no Entendi. dia. Porque eu ia complementando de um livro com o outro. No vermelhinho tem algumas de concurso também. O da Ana Clara era só OAB. Sim. O outro misturava, né? E é bom porque ali você, como você está com o livro com muitas questões, você dá vontade de fazer mais questões, né? Que você fica ali querendo acabar com aquele assunto. Então é muito bom esses livros de questões. Sim, muito bom. E elas são comentadas, e aí eu resolvia as questões e depois iria corrigia por matéria também, iria frisando meus erros e fazia um caderninho de erros. Ah, que legal. Esse caderninho de erros era a caneta mesmo? A caneta. Sim. Ótimo. E tinha uma revisão? Como é que ficava a revisão? A cada 15 dias de conteúdo, eu tinha revisão. 15 dias. Estudava 15 dias, matérias novas, e aí na outra semana era uma semana de revisão. Uma semana inteira? Isso, a semana inteira de revisão. Na segunda-feira, revisava as matérias que eu tinha resolvido há 15 dias atrás nas segundas, na terça, e assim sucessivamente, e tinha um dia off. No domingo, geralmente, eu tive dia off até começar a resolver simulados, porque eu resolvi muitos simulados. Eu acho que eu resolvi mais de 10 provas da OAB. Provas anteriores mesmo, né? As provas anteriores. Provas anteriores. Porque... E como você fazia isso no simulado? Você fazia ele cronometrava o tempo, o ambiente de prova, simulava também? Como é que era o seu simulado? Sim, usava máscara, porque na minha prova era obrigatório o uso de máscara. Então, eu fazia isso desde o primeiro dia que eu comecei a fazer simulado. Desligava tudo, colocava o celular no modo avião e cronometrava o tempo. Sim. O tempo de prova e ia resolver as questões. Com máscara, concentrada, sem ninguém por perto, simulando realmente o dia da prova. E o que você sentiu? Ótimo. O que você sentiu quanto ao tempo de prova? Você sentia que sobrava tempo? Ou que estava ali no tempo certo? Estava faltando tempo? Como que foi isso? Eu senti que sobrava tempo. Eu sempre fiz em um tempo muito bom, muito hábil. Nunca extrapolei. Nunca cheguei nem em 4 horas de prova. Sim. Não simulados. Mas justamente porque as questões nos ajudam a isso. Porque a gente tem a prática de ler, de interpretar. Não precisa ler 2, 5, 10 vezes. E a gente já vai ali a gente já tem o costume de ler e saber
o que a questão já O que ele está querendo, né? E isso é ótimo, porque é uma prática, né? A gente não começa assim, né? A gente tem que enfatizar aqui para quem está começando agora os estudos. A gente começa ali fazendo os enunciados devagar, não entende, às vezes tem que voltar no início, para depois entender, fica muito tempo fazendo uma questão. Isso nas primeiras vezes ali que você está começando. Depois, quanto mais você treina, quanto mais você está familiarizado ali em resolver questões, mais rápido você consegue fazer aquela questão e mais rápido você consegue entender o que o examinador está querendo de você ali. Mas isso não é da noite para o dia, não. Vocês viram aí, a doutora Mariane fazia aí 60 em média questões por dia, né? 50. E muito relativo também. A gente não está falando aqui que você tem que fazer 50, 60 por dia, não. O que vale é a constância, a longo prazo aí, no seu estudo. Também depende muito da bagagem que você teve na prova, na faculdade. Isso aí também faz uma diferenciação. Então, quanto mais você treina, melhor você fica nessa questão, né? Aquela frase, né? Treino duro, jogo fácil. E isso aqui aplica também no exame de ordem, né? Era inclusive um lema de todos os meus professores da faculdade, né? A minha experiência na faculdade também foi muito boa. A faculdade também dar esse apoio para a OAB é muito importante. Na minha faculdade, na universidade, tinha OAB em Foco, que todos os dias à tarde, algum professor de uma determinada disciplina, direito civil, por exemplo, ia lá e resolvia questões da OAB de direito civil sobre tal tema. Ele resolvia questões junto com o aluno e ia dando aula, explicando. A faculdade sempre teve isso. Sempre teve um foco muito grande. As últimas provas, né? A terceira AP, lá eram 3 provas e caso a pessoa não passasse, tinha a NAF, né? Afinal, na terceira AP era um provão com todas as disciplinas que caíam na OAB. Se no semestre eu estava fazendo 8 disciplinas que caíam na OAB, eu ia resolver 80 questões num dia só. E no mesmo tempo, de 5 horas. A faculdade já preparava, né? Já preparava para a OAB, justamente para isso. Ótimo. Mas ótima essa faculdade. E também quem não tem essa oportunidade, né, de ter uma faculdade direcionada aí para a OAB, nada impede que o próprio estudante de direito faça isso na sua casa. Se você que está aí me escutando agora não tem essa oportunidade que a doutora Mariane teve, de ter uma faculdade ali focada no exame de ordem, paralela à sua faculdade, você pode fazer isso em casa. Tira ali um tempo, já faz questões da OAB anteriores, mesmo que está longe o seu exame de ordem, quanto mais cedo você começar, mais tranquilo você vai estar ali na hora da prova, né? Eu acho que isso é uma vantagem muito grande de quem já começa cedo, né, doutora? Com certeza. Ter uma bagagem boa da faculdade, fazer uma excelente faculdade, contribui muito na hora do estudo para a prova. Porque por mais que aquele conteúdo esteja um pouquinho adormecido na minha cabeça, vai reativar, eu vou relembrar, eu não vou ter que aprender, eu vou ter que apenas revisar e relembrar. Então, fazer uma boa faculdade também é essencial, porque é muito difícil você estudar para uma prova inúmeras disciplinas, inúmeros conteúdos de cada disciplina, do nada, sem ter uma boa bagagem. Uma bagagem anterior. É possível, só que o treino vai ser bem mais difícil do mais que pesado, né? Bem mais pesado do que quem já fez uma boa faculdade, tem uma bagagem boa, né, de estudo, ter constância mesmo, ter uma rotina de estudo é necessário. É muito necessário ter uma rotina de estudo mesmo na faculdade, não estudar só para a prova. Já focado no exame de ordem, né? Isso. E a segunda fase, doutora? Vamos falar um pouquinho aqui da segunda fase. Como que foi sua escolha? Por que você escolheu? E qual matéria que você fez? A minha escolha, eu sou apaixonada por direito civil. Então foi muito difícil, porque eu também gostava muito de direito do trabalho, fiquei naquela dúvida, meu Deus, direito civil, direito do trabalho, sendo que o direito civil é uma infinidade de peças. É um treino bem mais extenso. E como eu somente tinha afinidade com direito civil, processo civil, e também tinha afinidade com direito do trabalho e processo do trabalho, eu resolvi optar por direito do trabalho. Até mesmo porque a minha primeira e segunda fase coincidiram com TCC1 e TCC2. Então eu tinha que estudar para a OAB, ir para o estágio, assistir aula de faculdade e fazer TCC. Ler muito, pesquisar muito. Meu TCC eu era em constitucional. Pensei em escolher constitucional por conta do TCC, mas acabei mesmo optando por direito do trabalho porque eu gosto muito. E achei a segunda fase bem mais tranquila do que a primeira, porque você tem a oportunidade de escolher e estudar uma disciplina que você gosta, e você já tem afinidade. E é uma matéria só, né? E é só uma matéria, você esgota tudo da matéria, mas é somente uma matéria. E você já tem afinidade, é isso que eu sempre digo, não escolha pela... Eu tenho amigos que vão fazer o AB agora e perguntam, vou escolher direito do trabalho porque é mais fácil, porque tem menos peças. Eu não escolha por isso. Escolha pelo que você tem afinidade, porque você vai passar praticamente 2 meses estudando só aquela matéria. E não é uma quantidade de peças, porque se você puder aprender o conteúdo, se você aprender o conteúdo, você vai conseguir identificar a peça e você vai conseguir fazer, seja lá em qual matéria for, principalmente na que você tiver afinidade. Eu, por exemplo, jamais escolheria direito penal. Não tenho muita afinidade e seria uma dificuldade muito grande para poder aprender. Não iria aprender? Iria. Mas não iria estar estudando com prazer e fazendo o que eu gosto. Sim, com certeza. Tem que fazer o que gosta, estudar o que gosta. Flui muito melhor, é tudo muito mais fácil. E sempre a gente tem minha professora de Direito Civil está aqui na live. Um beijo. Professora que legal. Amava as aulas dela de Direito Civil. Direito Civil love por causa dela. Maravilhoso. Parabéns, professora.
E aí, a sua segunda fase, como que foi questão de estrutura de peça? Como que você fez? Você fez todas as peças ali à mão para ter a recordação? Você tinha um caderno? Como que era a estrutura de peça, o esqueleto da peça? Eu imprimia a folhinha padrão da OAB. Fazia todas as peças nela, já para não fugir da quantidade de linhas e saber exatamente o que eu tinha que fazer. E As margens, maravilhosa essa dica. Imprimir a folha da FGV, isso eu fiz também, porque a gente está familiarizado ali. Se você pega um caderno, você está familiarizado com o tamanho daquela folha ali. Então você acha que tá 30 linhas, tá 40 linhas, quando na verdade não tá. Tudo muda. Então o tamanho da folha é muito importante. Então se você treina com a folha que você vai fazer no dia da prova, você tá muito mais habilitado com quem tá treinando ali com outro tipo de folha que não vai ser submetido ali no dia da prova, né? Com certeza, você já fica familiarizado com tudo. Com a folha, com o formato da prova, com a quantidade de linhas com o espaço mesmo, de quantas palavras dá ali. Você tem uma noção de tudo. Sim, muito bom. Então você imprimia ali a própria folha da FGV e escrevia as estruturas de cada peça, à mão mesmo, né? Sim, à mão. Fazia tudo à mão, cronometrava também. E na segunda fase, o que eu sempre digo, uma dica que eu sempre dou, é ter cuidado em não perder totalmente o tempo na peça. Porque você precisa fazer 6 e a peça só vale 5. E você pode não fechar a peça. Então, tem que ser um tempo bem dividido. Como eu fazia, né? Eu comprei cursinho. Na primeira fase, eu estudei sozinha com resolução de questões. Já na segunda, eu comprei cursinho, aí tinha aula ao vivo, e os professores orientavam no cronograma e mandavam as peças. O que eu fazia? Comprei. É muito importante você usar um vadimeco específico para a segunda fase da OAB e para aquela disciplina. Porque você já consegue organizar. Eu comprei etiquetinhas que a FGV permite que seja usada na prova. Comprei as etiquetinhas e fui lá marcando. E também o índice remissivo. Porque já tinha lá o assunto, eu já ia diretamente no artigo. Então, o que eu fazia na minha segunda fase? No treino e no dia da prova também. É tanto que no dia da prova eu terminei muito rápido. Eu terminei muito rápido a peça. O que eu fazia? Eu lia o caso, já identificava o que era. A minha caiu uma contestação. Aí eu li o caso, já identificava o que era e já ia marcando ali mesmo no enunciado o que eu já ia lembrando. O que eu já ia lembrando de cabeça. Isso aqui é insalubridade, isso aqui, contestação, tem uma preliminar. Pra não esquecer nada, né? Pra não esquecer nada. Eu já ia ali, pra não precisar também estar lendo sempre o enunciado. Terminei de ler o enunciado, eu já ia lá fazer um esqueleto pra peça, né? Já ia lá fazer minhas teses. O estudo pra OAB e a peça da OAB, ela é feita de uma maneira muito diferente do que a gente faz na prática, né? Porque no estudo, a gente já vai ali fazendo a tese, colocando a fundamentação e fazendo o pedido. Pra não precisar entrar, vou fazer dos fatos, vou fazer dos fatos, depois do mérito, vou falar do direito, para depois fazer os pedidos, porque fica uma peça muito extensa. Então, eu fazia assim, eu identificava as teses, eu ia lá, identificava as teses, aí enumerava e contava ali um pouquinho do fato, já colocava o mérito, né, do direito, e já fazia o pedido, ali na tese mesmo. Óbvio que eu fazia... Bem sucinto, né? E também os fatos, é bom lembrar aqui pro pessoal, os fatos, ele não é pontuado na prova da OAB, segunda fase. Isso. Então, se você acha que não tem espaço, são muitas teses, sua letra é grande, nem precisa colocar os fatos. Por quê? O que a OAB quer saber, a FGV quer saber? Se você sabe a tese, lá na sua petição, lá na prática, na vida real, você vai explicar os fatos, que na verdade os fatos ainda é mais importante que o direito na vida real, não na sua prova da OAB. Então, você não precisa de colocar os fatos, porque você vai gastar linha à toa para quê? Você não vai ser pontuado, né? Ótima dica essa aí. Justamente. Então, já fazia ali da tese, já contava um pouquinho dos fatos, já falava do direito, colocava sempre o artigo, para não me esquecer, porque não pode esquecer do artigo, porque não é pontuado. E já fazia o pedido. Fazia o tópico dos pedidos no final. E nunca esquecer também do requerimento final, né? Dos requerimentos finais. Sim, tudo certo. Não assinar seu nome, pelo amor de Deus. Isso, não assinar o nome, só colocar lá local, data, advogado, AB, pronto. Sim, porque se assinar o nome da identificação de prova, você é automaticamente desclassificado, ou seja, tirou zero. Zero a peça, porque se você coloca o seu nome, dá a entender que você está falando para quem está corrigindo a sua prova, opa, sou eu, corrija aí da melhor forma possível, né? Então não pode colocar nome, não pode ali na sua peça dar nenhum indicativo de que é você, essa pessoa que fez a prova. E me conta... sempre colocava nos pedidos o pagamento de honorários. Às vezes a FGV pontua e às vezes não pontua. Na minha prova, por exemplo, foi pontuado. Aí, tem que colocar tudo, com certeza. A gente não peca pelo excesso, com certeza. E me conta aí qual que foi a sua maior dificuldade, assim, tanto na primeira, na segunda fase, se pudesse falar um ponto, falar, olha, esse ponto para mim foi o mais difícil na minha preparação na OAB. Qual seria essa dificuldade? O ponto mais difícil foi realmente a organização. A organização e para se concentrar, porque eu tinha uma rotina muito corrida, assistia aula de manhã, mesmo que remotamente, mas tinha que assistir aula de manhã, ia pro estágio à tarde, chegava às 6 horas em casa.
6 horas, geralmente é o horário que estava todo mundo em casa. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, todo mundo ali fazendo barulho. Eu cheguei aí no neurologista e pedi medicamento para concentração. Eu cheguei a tomar Ritalina. Porque eu pensava, não tô conseguindo concentrar, tô muito ansiosa. Cheguei a tomar remédio para ansiedade também, não tô conseguindo concentrar. E, na verdade, não era isso. Na verdade, eu precisava me organizar e ver o melhor horário para estudar, porque eu não estava conseguindo me concentrar, não por mim, mas por todo o barulho que tinha na casa. Televisão ligada, todo mundo conversando, o celular tocava, mandando mensagem no WhatsApp, enfim. Por mais que eu estivesse no meu quarto, estudando trancada. Isso me atrapalhava. Quando eu descobri isso e mudei o meu horário de estudos, eu não precisei tomar Ritalina, não precisei mais de nada. Então, minha maior dificuldade foi justamente essa, foi me organizar o meu tempo, o meu horário, para poder ter uma constância. Constância, né? E tudo por causa do barulho da própria casa, né? Tem muito isso. Quando a casa é mais movimentada, tem muita gente, a gente até sugere aí algumas alternativas. Seja, tem muitas salinhas de estudo, eu não sei se na sua cidade tem aquelas salinhas de estudo, é uma sugestão também para quem tem interesse. Biblioteca também, algum horário ali que tá mais silencioso. É claro que estudar em casa é maravilhoso, né? Mas quando tem barulho é muito complicado, né? Eu acho até legal colocar a sua família, né? Falar com quem tá na situação, falar, ó, eu preciso de silêncio, por favor, nesses horários, tente falar mais baixo, tente colocar a TV ali mais baixo. E também, com o passar do tempo, a gente acostuma a estudar com um pouco de barulho. É normal. Até no dia da prova, não vai ser 100% silencioso, não. Tem um pessoal ali que leva um salgadinho, um chips, e abre aqueles chips e abre chocolate, barulho pra cá, barulho pra lá. Então, é até bom submeter isso tudo com um barulho ou outro para tentar conseguir estudar com um certo barulho, porque no dia da prova vai existir também um barulhinho aí, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença. E, doutora, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, infelizmente. Passa tão rápido que a gente nem vê. Eu gostaria que você desse uma dica final, assim, se você pudesse dar uma dica que, na sua opinião, foi crucial para a sua aprovação. Se pudesse falar o que foi imprescindível, o que você acha que contribuiu ali profundamente para você ser aprovado, qual dica você daria para quem está começando o estudo ou para quem está no finalzinho aí? O que você acha que foi importante para você ter esse sucesso no seu exame de ordem? A dica que eu dou para todo mundo é constância. Precisamos ter constância em tudo na vida. Em tudo na vida. Não só para a OAB, mas em tudo. Você está estudando para concurso, para um mestrado, doutorado, em tudo precisamos ter constância. Não adianta você querer agarrar o mundo com as mãos, porque não vai ser possível. Você precisa fazer um pouquinho a cada dia do que está dentro do seu limite. Por exemplo, minha meta é 80 questões. Hoje eu não vou ter tempo de resolver 80, 60, 50 questões. Não vou ter tempo porque eu tenho um médico, porque eu tenho uma consulta, porque eu preciso resolver alguma coisa em banco. Enfim, mas resolva 10, 15, 20, porque não vai ser um dia perdido. Você vai ter uma constância ali na sua rotina. Você não vai deixar de estudar. E você vai estar fazendo o seu melhor naquele dia. É normal que em um dia você não consiga alcançar e cumprir todas as suas metas de estudo. É muito normal que isso aconteça. Porém, a constância, ela tem que permanecer. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um pouquinho a cada dia. Isso foi muito importante também. E já na reta final, dá aquela relaxada também. Não ficar muito ali em cima, porque absorver conteúdo demais, você não vai absorver, na verdade. Você vai levar seu cérebro a um estresse muito grande, o seu corpo também a um estresse muito grande. E ficar ali estudando, ficar tenso para a prova. Então, nas últimas semanas, desacelerar um pouco, assistir um filme, fazer algo que você goste. Com a constância de estudar um pouquinho, mas não naquele ritmo tão acelerado. Desacelerar um pouquinho, relaxar um pouquinho a cabeça para no dia da prova estar tudo bem. E no dia da prova tentar manter a calma, comer bem, se alimentar bem, comidas leves, para ficar bem durante toda a prova. Eu acho isso muito importante que você falou da constância, porque o que eu vejo muito é a pessoa, se teve um probleminha ali no dia, seja uma atividade que surgiu de última hora, uma coisa que ela teve que fazer, a vida é um imprevisto, né? A gente não consegue ali estipular o que vai acontecer a cada minuto, a cada segundo. E quando acontece um imprevisto, a pessoa, não, hoje não deu certo, então não vou estudar nada. Aí já puxa o outro dia, já tá desanimado, já acha que não deu certo. Aí vira uma bola de neve. Então, tenta manter essa constância. Se não dá para fazer as 60 questões, faz 5, faz 10. Isso, a longo prazo, vai fazer um efeito muito grande, né? Com certeza. E eu também gostaria de agradecer aqui a participação do pessoal, doutor Matheus. Dicas excelentes, parabéns. Narcisa, muito boa live. A constância realmente é a melhor dica. Muito obrigada pela participação, pessoal. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que você contribuiu com muitas pessoas aí que estão nessa preparação para o exame de ordem. Vai contribuir ainda, porque a live vai ficar salva. Me coloco aqui à inteira disposição. O que precisar, pode mandar um direct, uma mensagem. Estou sempre à disposição aí. O pessoal que está na luta também pode mandar mensagem para mim. Tenho certeza que pode mandar mensagem para a doutora também. Se tiver uma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Com certeza será um prazer responder todos, responderei com toda certeza. Muito obrigada, doutora, também pelo convite. Fiquei muito feliz em poder ajudar e falar de um assunto que eu tanto gosto. Que bom, maravilhoso. Uma boa noite, pessoal. Ficam todos com Deus aí, um bom feriado,
Bons estudos para quem vai estudar, bom descanso para quem vai descansar e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau.